Nós passamos por uma fase de descoberta acerca da nossa verdadeira identidade com a série Quem Sou Eu? E agora nós temos uma nova rota de descobertas através da série Paixão Contagiante. Nós vamos falar de paixão por alguns domingos, como o pastor Ivonaldo nos lembrou. Eu gostaria de desafiar vocês a mergulhar nesse tema, sempre amparados, apoiados, alicerçados na palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai nos dar o entendimento necessário sobre a importância desse tema para a nossa vida cristã, porque agora nós já sabemos quem somos. Antes que vocês façam suas considerações sobre paixão, antes que venham os seus preconceitos acerca daquilo que vocês foram ensinados, eu quero trazer alguns conceitos, sobre o que seja paixão. Conceito mesmo de dicionário, para depois a gente passar para a palavra de Deus. O dicionário, ele diz que paixão é um sentimento forte, como o ódio também, tão forte quanto. A paixão é tratada como um movimento impetuoso da alma, capaz de levar o indivíduo tanto para o bem como para o mal. A paixão, comumente, ela designa o amor, a atração pelo sexo oposto, e agora, pelo mesmo sexo. Agora de forma mais explícita, É um gosto muito vivo por alguma coisa. Um gosto muito vivo por alguma coisa. Coisa, objeto, ou uma causa. Tem a ver também com desgosto, mágoa, sofrimento prolongado, porque até no dicionário, paixão está ligado com os dias de Jesus, a trajetória de Jesus até a morte na cruz. É tratado como a paixão de Cristo, porque tem a ver com o seu sofrimento. São muitos conceitos. Muitas vezes fica difícil dizer o que é paixão quando o indivíduo está se referindo ao amor. E muitas vezes o indivíduo, por não conhecer, se refere ao amor, quando na verdade deveria estar falando de paixão. O fato é que psicólogos, filósofos e agora até os neurologistas se dedicam muito a estudar esse sentimento e tem feito descobertas fortes, descobertas reveladoras do comportamento humano acerca da paixão, Vários autores descrevem a paixão como um sentimento avassalador. É assim como uma grande tempestade. E assim como uma grande tempestade costuma causar muito estrago, A paixão é comparada dessa forma porque uma hora ou outra ela acaba. Chega ao fim. A palavra paixão também, de forma vulgar ou mais vulgar, ela é usada para exprimir um romance, um desejo sexual, até mais profundo, abrangente do que o que a gente conhece como luxúria. Mas nós não vamos usar esse significado aqui. Esse significado que o mundo usa para paixão não cabe aqui no nosso discurso. A paixão também é um termo que designa um sentimento muito forte de atração por um tema. A paixão ela é intensa,
ela é envolvente, ela vem com entusiasmo, porque é um desejo forte por alguma coisa, e esse termo também é aplicado com frequência para designar um interesse vívido por um ideal, por uma causa, por uma atividade. Enfim, é um sentimento intenso. Em alguns estudos do comportamento humano, dizem que a paixão ela pode durar algumas semanas e até mesmo anos. Pode durar por muitos anos. E após o período de cumprimento da paixão, uma coisa deve acontecer, uma das duas. Ou o relacionamento acaba, ou se inicia uma história de amor. E é aqui que nós estamos, é aqui que nós nos encontramos. Nós vamos rever a nossa história de amor com Jesus Cristo, que teve início com uma paixão intensa, envolvente, cheia de entusiasmo, um interesse vívido por uma causa, por um ideal, por uma pessoa, interesse esse que nos levou a amá-lo. E nós fomos conduzidos ao amor, porque o amor, como diz o escritor Erich Fromm, ele escreveu um livro chamado A Arte de Amar. Ele diz, dentre muitas coisas que ele fala acerca do amor, bonita a maneira como ele escreve, ele diz que o amor é essencialmente um ato de vontade, de decisão de entregar a minha vida completamente a outra pessoa. Por isso me faz refletir muitas vezes quando alguém faz ou comete atos, muitas vezes até espantosos, duvidosos, se justifica dizendo, a gente não escolhe quem amar. Será? Erich Fromm diz que o amor é um ato de vontade, de decisão. Amar alguém não é apenas um sentimento forte, é uma decisão que envolve um julgamento, que envolve promessa. Se o amor, segundo o escritor, fosse apenas um sentimento, não haveria base para promessas. Promessa, por exemplo, de amar o outro até que a morte nos separe. Porque o sentimento, seja ele qual for, ele vem e ele vai. Então, engana-se quem promete amar até que a morte separe e separa. 1 ano, 2 anos, 1 mês, 1 dia, 10 anos, 20 anos. E é isso, queremos provar que a nossa história de amor com Jesus Cristo, ela pode manter-se aquecida por uma paixão contagiante. Porque agora eu sei que sou nova criatura, sou um filho amado, filho adotado por Deus, amado, Ele decidiu. Eu sou santo, sou um servo de Cristo. Essa é a minha relação com Ele, a minha identidade. A minha relação com Ele é o que eu chamo de primeiro amor. Hoje nós vamos falar de paixão restaurada. Precisamos entender o que seja isso, como eu disse para vocês, apoiados, alicerçados na palavra de Deus. Eu os convido a abrir a sua Bíblia no último livro, Apocalipse, no capítulo 2.
Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 2 até o versículo 7. Me acompanhe. Apocalipse 2, do 2 ao 7. É uma carta à igreja de Éfeso. Diz assim: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, eu tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se você não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Senhor Deus, obrigado por esse momento aqui onde nós entregamos o nosso louvor ao Senhor. E pela chama que foi acesa de forma simbólica, mas que me leva a olhar para o meu íntimo, onde o Senhor acendeu a chama no meu coração, onde o Senhor trouxe o teu Espírito, que me envolve, que me envolveu, e que me conduziu à nossa relação de intimidade, de proximidade. Um convite gentil para aceitá-lo, para amá-lo. E desde aquele dia até aqui, o Senhor tem feito tantas coisas para me conquistar. Tem pensado nisso, Senhor. Nós estamos com a Tua palavra aberta aqui. Nos dê a luz, a iluminação vinda do Senhor para entender. Em nome de Jesus. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo tem uma palavra específica para a nossa igreja nessa noite. A mensagem para a igreja de Éfeso é uma palavra para nós hoje. Porque os problemas que aquela igreja enfrentou são os problemas que nós enfrentamos como igreja. Como ser uma igreja dinâmica no trabalho de Deus, num tempo de apatia, quando todos estão inertes, quando todos estão estagnados. Como ser uma igreja fiel em tempos de perseguição, e a nossa perseguição é no campo das ideias, das teologias emergentes, das novas teologias, inclusive aquela que é forte, né? Aquela que é forte quando diz que o crente verdadeiro, aquele escolhido por Deus, não aceita a doença, a enfermidade na sua vida. E se adoece é porque deu lugar, deu permissão. Como combater isso? Correndo o risco de ficar gripado e achar que o Senhor não me quer, não me escolheu.
se o meu corpo acusar alguma coisa e eu ficar com febre, é porque eu não pertenço à família de Deus. Não tenho meu nome escrito no livro da vida. Porque sou fraco, sou pobre de espírito, não aquele pobre que receberá as recompensas das bem-aventuranças, mas aquele que jaz no inferno. Como combater isso? Como ser uma igreja bíblica? Por que não usar o termo mais forte, ortodoxa? Ou seja, no contexto de que nós não abrimos mão das verdades bíblicas, daquilo que cremos e pensamos ser a verdade do Senhor. Como? Nesse mundo cheio de misticismo, cheio de tantas heresias, como ser uma igreja ainda vibrante no amor a Deus, no amor ao próximo, com tanto formalismo religioso, com tanta frieza nos relacionamentos ao nosso redor. Como ser vibrante nesse aspecto? A igreja de Éfeso enfrentava esses problemas. Aquela igreja teve bons pastores, teve Paulo, teve Timóteo, acredito que Apolo também, o próprio João, discípulo amado. Era uma igreja grande. Ali houve sinais de avivamento. Pessoas ouviram o evangelho, se converteram, elas vinham publicamente denunciando suas próprias obras pecaminosas, confessando, dando nome aos seus pecados. Ali pessoas convertidas que saíram do ocultismo, queimaram em praça pública os livros de magia. O evangelho se espalhou por toda a Ásia a partir do testemunho daqueles irmãos, porque aquela igreja se tornou uma igreja missionária, uma igreja que investiu em missões. E Jesus traz agora essa mensagem aqui, elogios e um alerta, e traz para nós também. Jesus fala de primeiro amor, e eu me lembro de paixão. Essa semana eu recebi uma carta nova, né? Uma nova carta, uma newsletter. O nome é bonito. Uma chamada no meu e-mail de um pastor que eu admiro, né? O pastor Luciano Subirá, da comunidade Alcance, lá em Curitiba. Ele mantém um site chamado orvalho.com. Eu gosto de ler os artigos do pastor Luciano. E ele disse que ele foi ao supermercado fazer compras, não as compras do mês, pequenas compras, como eu e você. Faltou isso, faltou isso, faltou isso. Aquilo ali precisa ser abastecido, não dá para esperar a chamada compra do mês. Então você vai ao supermercado. Então ele fez ali, comprou algumas coisas, e quando passou no caixa, ele disse que ia fazendo a conta de cabeça para não passar do dinheiro que ele tinha na carteira. E quando passou no caixa, sobrou algumas moedas. Ele perguntou para a moça do caixa: com essas moedas dá para levar algum chocolate? Ela disse: dá para levar 3 batons. Batom garoto. Você conhece, né, o batom garoto? Aí ele pensou: vai dar certo. Um para minha esposa e um para cada filha. Ele tem 3 batons. Surpresinha. Chegou em casa com as compras, mostrou os batons. As crianças vieram, receberam, fizeram aquela festa. Festa que criança sabe fazer quando recebe um doce, né? E aí ele entregou o da esposa e ficou esperando a festa. Ela olhou assim para ele e disse: que decadência. Ele levou um susto, né? Porque dizendo ele que ele preparou assim aquele olhar de Dom Juan, né? De conquistador, e entregou o batom. Entregou o batom, a mulher olhou e disse: que decadência.
ficou espantado, decepcionado e disse: "Do que você está falando, mulher?" Ela respondeu de bate-pronto ali. Ela disse: "Olha, no início, quando nós começamos a namorar, você só trazia bombons da Copenhagen." Eu nem conheço, né? A gente vai lá no Google, né? Copenhagen. É bonito, né? Os bichos são bonitos, deve ser caro, né? Depois que nós ficamos noivos, você começou a aparecer com aquelas caixinhas de bombons sortidos da Nestlé. Quando nós casamos, você começou a trazer soltos os sonhos de valsa da Lacta. E agora batom. Onde é que isso vai parar, hein? Passado ali aquele minuto interminável, diz que os dois caíram na gargalhada, né? Com o protesto da esposa. Os dois começaram a sorrir. Depois ele percebeu, né, que ela não estava apenas brincando, né? Ele começou a repensar sobre a dedicação dele em agradá-la. E ele concluiu que ela estava certa, né? Ele disse assim: "Eu ainda amava minha esposa, como ainda amo. E eu não achei que havia perdido o amor por ela. Mas as coisas deixaram de ser como haviam sido no começo." E o pastor continua, ele diz: "É claro que um relacionamento ele amadurece. Ele diz que sabe que quando um relacionamento amadurece, nem tudo será do mesmo jeito, da mesma forma como era no começo. Eu me identifico com essa descoberta dele, porque eu posso mencionar muitas coisas que mudaram, que melhoraram ao longo dos anos. Mas o fato é que, nesse aspecto, o pastor disse que ele havia decaído com relação ao que ele já havia sido antes. Ele disse: chocolates populares, eles podem até ser gostosos, mas eles não são românticos. Então ele pediu perdão à esposa, né? E prometeu resgatar o que ele havia deixado para trás. Ele sabia o que ele tinha que fazer, né? E começou pelo mais simples, começou trazendo chocolates da Copenhagen para ela novamente, né? A reclamação deu certo. A gente tem aqui um exemplo de casamento, que na fase inicial de paixão, e depois tem a fase seguinte, posterior, que é o amor. Na hora da paixão, os sentimentos têm um papel muito forte, né? Só que essa agitação emocional diminui, ainda que o amor não tenha diminuído. Ele apenas ficou afeiçoado, ficou fiel. No começo o coração bate forte, quando a gente abre uma carta, quando recebe um cartãozinho da pessoa pela qual nós nos apaixonamos. Aí depois de 20 anos de casado, provavelmente você não vai sentir a mesma emoção quando você recebe um cartão, uma carta da pessoa amada, ainda que o amor seja grande, ainda que o amor permaneça. Agora, se isso acontece no nosso relacionamento humano, relacionamento natural, certamente isso vai acontecer e acontece no nosso relacionamento, no plano espiritual com Deus. Da mesma forma que nós perdemos a paixão, a intensidade
por permitir que o nosso envolvimento com as rotinas de um relacionamento com uma pessoa amada mesmo, nós também acabamos permitindo que o nosso relacionamento com o Senhor sofra desgaste. E aí Deus, o Deus que nos chamou a um relacionamento de amor com Ele, Ele não aceita isso. É como se nós estivéssemos trazendo bombom garoto para o Senhor. Ele não aceita, Ele protesta. Ele quer de volta o que nós perdemos. Então, nas visões do Apocalipse, que o apóstolo João teve enquanto estava preso, o Senhor lhe confiou cartas às igrejas amadas. E é essa carta endereçada à igreja de Éfeso. Nessa carta Jesus protesta com relação à decadência do amor que essa igreja vinha apresentando. Ele protestou. Ele disse: vocês perderam. E ele chama isso de primeiro amor. Por isso a nossa paixão precisa ser restaurada. Você já parou para pensar o que é, ou que seja, esse primeiro amor que o Senhor Jesus se refere? É um fogo, meus irmãos, fogo de grande intensidade em nosso íntimo, que nos faz colocar o Senhor Jesus acima de tudo, acima de todos, todas as coisas. Isso foi exemplificado pelo Senhor Jesus, enquanto esteve aqui, Ele escrevendo, ou falando aos seus discípulos. Ele disse lá em Mateus no capítulo 13, Ele disse: o reino do céu é semelhante a um tesouro que está oculto no campo. Campo este que certo homem tendo achado, ou tesouro este que certo homem tendo achado, escondeu. Ficou feliz demais com a descoberta, escondeu. Com medo até de perder, escondeu. Transbordante de alegria, versículo 44, transbordante de alegria, ele vai, vende tudo que tem para comprar aquele campo, porque lá naquele campo tem um tesouro de grande valor. Foi a comparação que o Senhor Jesus trouxe aos seus discípulos acerca do reino. O Senhor está falando de alguém que, além de transbordar de alegria por ter encontrado o reino de Deus, se dispõe a abrir mão de tudo que tem para desfrutar desse reino, para desfrutar do seu achado. São as características de alguém que encontra o Senhor Jesus, transborda de alegria e é capaz de tudo para viver essa relação. A minha opinião, essa expressão primeiro amor, ela não se refere tanto ao no ano de 99, dia 11 de agosto, não, às 18 horas, não, isso é tempo. Para mim essa expressão primeiro amor, ela tem mais a ver com a qualidade desse relacionamento. Para mim essa expressão primeiro amor, ela tem mais a ver com prioridade, a importância que eu dei a esse achado, o que significava para mim, qual era ou quais eram as manifestações que aconteciam dentro de mim, em termos de sentimento, quando eu encontrei ou quando fui encontrado por Jesus. Importa que as prioridades estejam na ordem correta. Posso olhar para a minha vida e trazer essa comparação para vocês. Quando o marido ele passa a colocar, por exemplo, os esportes, a TV,
ou qualquer que seja o seu hobby, à frente da sua esposa ou do seu relacionamento conjugal, com o passar dos anos, você tenha certeza, apesar desse marido continuar sendo fiel, apesar dele gostar muito da sua esposa, apesar dele não conseguir imaginar a vida dele sem ela e ela continuar cuidando dele, por uma questão de prioridades, se ele colocou essas coisas à frente da sua esposa, então ele abandonou o seu primeiro amor com relação a ela. Porque envolve promessas. Então, quando a paixão, a devoção por Jesus diminui, o primeiro amor já foi abandonado. É o principal e o melhor amor, porque nós amamos muitas coisas, mas o principal e melhor amor, ele não pode ser substituído por perfeccionismo, porque Jesus elogiou: olha, eu conheço as suas obras, vocês são bons, hein, no que fazem, mas esse amor, ele não pode ser substituído por tarefas, por perfeccionismo, nem por esforços, nem por perseverança. Olha só, eu conheço o trabalho árduo de vocês, a sua perseverança, versículo 2, Apocalipse 2:2. Eu conheço. Trabalhar pelo Senhor Jesus, sofrer pelo Senhor Jesus, nem isso resolve. Tudo isso é bom, é necessário, o Senhor Jesus exalta aí essas coisas, mas elas podem cair no plano do mecânico. Se faz isso mecanicamente. Se faz isso de forma formal, de forma tradicional. Meus irmãos, Cristo, Ele visita o seu povo. Você acredita nisso? Ele visita o seu povo. Ele visita, Ele habita com esse povo. Ele anda no meio do seu povo, Ele inspeciona o seu povo. Ele conhece você. Jesus está vendo a igreja, tanto por dentro como por fora. Ele anda no meio da igreja para encorajar, para repreender, para disciplinar, para chamá-la inclusive ao arrependimento. É isso que Ele está fazendo. Eu comparo os olhos de Jesus a chamas de fogo, daquelas que iluminam mesmo. Não existem cantos escuros, ou não existem trevas, quando o Senhor Jesus mira, quando Ele olha, Ele contempla, Ele vê, Ele descobre, nada escapa à sua investigação. Então Jesus olhou para a igreja de Éfeso. Vamos imaginar que Jesus olhou para a nossa igreja. Jesus olhou para a igreja de Éfeso. Ele viu o amor daquela igreja esfriando. As cartas continuam, depois nós vamos voltar, ou vamos continuar o texto, né, nas mensagens que seguem. Mas só para você ter uma ideia, ele olhou para a igreja de Éfeso, ele viu o amor esfriando. Ele olhou para a igreja de Esmirna e viu lá uma sinagoga que ele disse que era uma sinagoga de Satanás, onde a imoralidade era tolerada pela igreja. Ele olhou para a igreja de Pérgamo e viu lá instaurado o que ele chamou de trono de Satanás. Ué, mas Jesus não é quem deveria estar entronizado naquela igreja? Ele olhou para a igreja de Tiatira e ele viu que aquela igreja tolerava a imoralidade. Ele olhou para a igreja de Sardes e viu que as obras daquela igreja não eram íntegras, não eram verdadeiras. Ele olhou para a igreja de Filadélfia e ele disse: olha, eu coloco diante de você uma porta aberta. Pense. Ele olhou para a igreja de Laodiceia e disse: eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. O que Jesus está vendo na nossa igreja? Será que o Senhor Jesus está olhando para nós e está vendo frieza?
algo mecânico. Você já ouviu aquela expressão: eu estou aqui até não encontrar em outro. Não, eu estou aqui só por enquanto. Não, eu estou aqui até não aparecer um melhor. O que é isso? Isso denota alguém que tem paixão? Fulano, tu fica comigo só até tu não encontrar uma pessoa melhor. Eu vou quebrando teu galho aqui por enquanto. Fica comigo aí. A gente sai, né? No dia que der certo, você me leva em algum lugar. Assim. Você consegue imaginar um relacionamento que dure desse jeito? O que Jesus está vendo aqui? Você disse que acredita que ele passeia no meio do povo. Será que ele está vendo infidelidade aqui? Ele te conhece. Será que ele está vendo mundanismo? E aí entenda como mundanismo tudo aquilo que a palavra de Deus repudia. Será que ele está vendo falta de amor aqui? Será que ele está vendo falta de fervor? Não, pastor, a gente não pode ser fervoroso porque nós somos batistas. De onde foi que você leu isso na Bíblia? Qual foi o pastor dessa igreja que disse que você não pode ser fervoroso? Que isso não é coisa de Deus. O que o Senhor Jesus está vendo no meio de nós, meus irmãos? Será que ele está vendo impureza? Agora preste atenção, porque Jesus ele elogia aquela igreja, versículos do 3 o versículo 2, versículo 3, versículo 6, o Senhor Jesus elogia aquele povo. Vamos fazer uma comparação conosco. A carta para Éfeso é a carta para IBR. Jesus disse: vocês são envolvidos com a obra de Deus. É uma igreja ocupada no serviço do Senhor. Seus membros estão ocupados pregando o Evangelho, isso é bom. Vocês cuidam dos doentes, vocês ensinam os jovens, vocês visitam os idosos. A agenda da igreja está sempre cheia de muitas atividades, e é bom se envolver na obra do Senhor. Não é pegadinha, eu gosto disso. Você gosta de se envolver com a obra do Senhor? Gosta ou não gosta? Eu amo isso. O Senhor Jesus diz no versículo 2, olha, vocês são perseverantes, até em meio às tribulações. É o que a gente costuma dizer hoje, né? Vocês são resilientes. Vocês caem, mas se levantam. A cidade de Éfeso era um centro de adoração ao imperador. O imperador romano era tido como um deus, né? Os habitantes daquela cidade praticavam magia, ocultismo. Tinham como uma deusa principal lá a grande Diana, Diana dos Efésios. Então ser crente naquela igreja era um negócio meio que impopular. Era estar exposto à perseguição. Os crentes sabiam que era ser desprezado em público. Mesmo assim eles eram perseverantes, mantinham-se firmes. No versículo 3, o Senhor Jesus, olha, vocês têm perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome. Ou seja, vocês têm segurado aí, vocês têm mantido firmes a sua posição doutrinária. Vocês não abrem mão de serem cristãos, por amor ao meu nome. Mesmo que os nicolaítas cheguem aí, a Bíblia não fala muito, né, qual era a confusão que os nicolaítas estavam fazendo, mas provavelmente era algo relacionado ao que eu chamei de mundanismo, ou secularismo, ou o mundo dentro da igreja. Alguns estudiosos acreditam que era alguma coisa ligada a práticas imorais. Por exemplo, eles não queriam, vamos dizer assim, acabar com o cristianismo, mas eles queriam colocar um cristianismo mais liberal. Queriam que os irmãos, olha, vocês não precisam pegar tão pesado assim, vocês vão para o céu. Mas não tem problema você se relacionar sexualmente antes do casamento, durante o casamento, após o casamento, isso aí é de boa. E o Senhor Jesus acredita
ou valoriza aqueles irmãos, porque diz: olha, vocês detestam os nicolaítas como eu os detesto. Mas no versículo 4, Jesus faz uma acusação para aquela igreja: você perdeu a sua paixão por mim. Eu tenho uma coisa contra você: o calor da paixão. Vocês estão frios. Vocês caíram na mediocridade. Tá bom desse jeito e pronto. Tá bom desse jeito e pronto. Há bem pouco tempo atrás, bem pouco tempo mesmo, coisa de 2, 3 meses no máximo, eu e o pastor Ivonaldo, o pastor Isaac, passamos uma tarde maravilhosa com um pastor querido, fez ali uma espécie de mentoria conosco, pastor de um outro estado. A igreja querida, uma igreja de 14 mil membros, e ele perguntou para nós, né, como era a comunidade. A gente falou. Quantos membros? Nós dissemos. Ele disse: pastor, parabéns. Pastores, parabéns. Vocês estão inseridos no meio de uma mega igreja. Como assim mega igreja, pastor? Aí ele trouxe as estatísticas para nós. Ele disse: é motivo de muita alegria. Porque a igreja com a quantidade de membros que você está falando, já é considerada mega igreja pelas estatísticas mundiais até, mundiais. Vocês têm duas opções. Vocês continuam, mantêm, e de boa, vocês vão para o céu. Vocês têm o galardão, coroa da vida, tal, banquete celestial, tudo está tudo embutido. Ou vocês rompem a barreira e vão muito mais além. Uma esposa, ela pode ser fiel ao seu marido sem amá-lo com devoção. Eu acredito nisso, tenho visto isso. Uma esposa pode ser fiel ao seu marido por dever, não por paixão, por estar apaixonado. A igreja é noiva de Deus. Deus, por muitas vezes, profeta Oséias, profeta Jeremias, por muitas vezes, o Senhor comparou Israel à noiva para Ele mesmo, Ele o noivo. Deus fixou o seu amor nela. Israel tornou-se infiel, abandonou o verdadeiro marido, o traiu. E Deus, como um noivo apaixonado, o profeta Jeremias, no capítulo 2, versículo 2, ele disse: eu lembro de você, eu lembro de ti, da tua afeição quando eras jovem, do teu amor quando era nova, ou quando era minha noiva, de quando você me seguia no deserto, esse deserto mesmo onde ninguém semeia nada, ou seja, até nesses lugares, você não abria mão de estar comigo. Eu me lembro disso. A igreja é a noiva de Cristo. Ela deve apresentar-se a Ele como pura, santa, sem defeito. O Senhor vai trabalhando essas coisas, mas parte de uma aceitação, parte de uma vivência, parte de um relacionamento. Agora o Senhor olha para a sua noiva, e Ele tão apaixonado e permanece assim, e vê que o amor da sua noiva está se esfriando. Que aquela primeira sensação de êxtase tinha passado, ou está passando, né? A sua antiga devoção ao noivo vai esfriando, esfriando. E a igreja abandonando o seu primeiro amor.
Amor este que é ou deveria ser imortal. Não só, como muitos pensam, um sentimento que vem e vai. Vem e vai. Não, o amor acabou. Por que vocês vão separar agora? Não, porque o amor acabou. Nunca houve. A palavra de Deus diz que tantas coisas vão durar, tantas coisas são fortes como a fé e a esperança, mas o amor vai sobressair até a fé, até a esperança, e vai permanecer para sempre, para sempre. Como assim o amor acabou? Agora preste atenção nas admoestações, porque o Senhor Jesus, Ele acusa, mas Ele chama, olha, volte. Eu vou dizer para você como você pode voltar. Os versículos de 5 a 7, ele diz isso. Lembre-se, é o primeiro comando do Senhor. Lembre-se da sua condição anterior. Lembre-se de onde você caiu, ou quando esse negócio começou a esfriar. Se lembre. A filosofia do mundo diz assim: olha, para você ser feliz, você tem que esquecer. Esqueça. Pode até ser, em determinados assuntos, contextos, enfim, mas a lembrança é um dom precioso que o nosso Deus nos dá. Diferente, por exemplo, do meu celular. Meu celular não tem mais memória, ele só tem uma vaga lembrança. Mas nós temos lembrança. É um dom precioso. É um dom precioso. O passado, ele nos serve de encorajamento, de advertência para nós. Eu sei que olhar para o passado pode ser perigoso, mas também pode ser sensato. Olhar para trás com o propósito de nos corrigir, de corrigir as nossas falhas, é o primeiro passo, vocês lembram, da nossa caminhada de restauração. Tem gente que já ouviu falar do CR, mas não quer nem pisar lá, porque diz: rapaz, o Senhor já apagou, já jogou meu passado no mar do esquecimento, para que eu vou lembrar de novo? Aí você vai olhar para a vida, está cheio de porcaria, porque o cara não quer olhar para o passado e tratar. Nós não devemos viver no passado, mas nós devemos lembrar, comparar o que somos com o que fomos. É uma experiência preciosa, que traz cura, traz restauração, inclusive da nossa paixão, restaura a nossa paixão. Nós fizemos o retiro do CR e nós voltamos apaixonados. Ou eu voltei sozinho? Cadê meus companheiros? Cadê meus companheiros? A igreja recebeu essa ordem, lembre-se. Ela recebeu outra ordem, né? Arrependa-se. Arrependa-se, versículo 5. Arrependa-se. Lembre-se, arrependa-se. Não é uma mudança passageira, não é apenas uma tristeza sentida pelo erro. Arrependimento não é tecer palavras: oh, perdoa, Senhor, perdoa. Arrependimento significa mudar a direção. Nós precisamos mudar. Renove a sua mente. Precisamos mudar, se preciso, até os nossos sentimentos, prioridades, mudar a nossa vida. Foi o que aconteceu com o filho pródigo. O filho pródigo, ele disse: eu vou me levantar e vou ter com meu pai, vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer para ele: pai, pequei contra ti. Isso envolve mudança, atitude. O versículo 5 tem uma outra ordem. O Senhor Jesus dá uma outra admoestação. Ele diz: olha, vocês precisam voltar a prática das primeiras obras. A prática das primeiras obras. Aquela igreja tinha que voltar a se apaixonar por Cristo. Tinha que ser uma noiva apaixonada, como era no início. Tinha que viver, tinha que trabalhar, tinha que enfrentar os perigos, mas por amor, não por dever, não por medo. Há muitos crentes, meus irmãos, que continuam se dedicando ao trabalho do Senhor, mas perderam a sua paixão.
esfriaram. Fazem o que fazem por hábito, só por hábito. Porque não querem mais desenvolver outras atividades fora, não querem outros ciclos de amizade, inclusive amizade com o mundo, e continuam fazendo o que estão fazendo por hábito, por mero hábito, por rotina, por medo inclusive de perder o galardão celestial, a herança, a recompensa, por qualquer outro motivo, seja ele qual for, e continuam fazendo por qualquer outro motivo, mas se fosse por amor, amor intenso, amor movido por uma paixão avassaladora, fariam com outro sentido, fariam com outro nível, suas obras seriam tremendas, porque primeiro amariam para depois fazer. A queixa que o Senhor faz é pelo fato deles terem abandonado o primeiro amor. E esse termo grego que é usado aí para abandonar, ele é muito abrangente, muito abrangente. Deixa partir, manda embora, é o termo usado quando o marido se divorcia da sua esposa, para você ter uma ideia. É como se o Senhor Jesus dissesse assim: vocês estão se divorciando de mim, vocês estão desistindo. É um abandono voluntário por parte da igreja, um descaso. Agora preste atenção que Jesus ele não está acusando aquela igreja daquele povo não amar a Ele. Não se trata de uma ausência completa de amor, não é isso. Eles ainda tinham amor. No entanto, eles perderam a paixão, que traz a intensidade, o fogo da paixão. E eu creio que o que contribui para esse esfriamento do nosso amor pelo Senhor é porque falta tratamento em várias áreas das nossas vidas. Falta tratamento. Nós estamos também envolvidos com muitas coisas, muitas distrações. Na parábola do semeador, o Senhor Jesus fala da palavra de Deus, que é a semente, mas fala de vários tipos de terreno, vários tipos de solo. Aqueles solos são corações, são os tipos de pessoas, ouvintes, e ele vai comparando, e disse que algumas sementes, ou seja, a boa palavra, ela caiu em meio aos espinhos, e eles, ao crescerem com ela, a sufocaram. Os espinhos, eles nem pareciam ser comprometedores, porque eles eram pequenos, e justamente por não parecerem tão perigosos, eles não foram arrancados quando pequenos, e aí eles cresceram e sufocaram a palavra, abortando assim o princípio, o propósito divino de relacionamento de Deus com aquela pessoa. A semente caiu entre os espinhos. A que caiu entre os espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados pelos cuidados, pelas riquezas, pelos deleites da vida, e os seus frutos nem chegaram ou não chegaram a amadurecer. Lucas capítulo 8, versículo 14. As áreas das nossas vidas que não são tratadas, talvez elas nem pareçam nocivas, né? Hoje, mas serão justamente o que vão sufocar a nossa fé, que vão esfriar o nosso amor no futuro. Talvez esse futuro já tenha chegado para você hoje, frio, acomodado, distraído, no automático. Cadê o fogo? Cadê a paixão? Cadê Jesus em primeiro lugar na tua vida? Ah, pastor, mas Jesus está em primeiro lugar na minha vida. Eu digo, pois faça uma agenda do seu dia que eu quero ver. O que você faz das 6 às 7, das 7 às 8, das 8 às 18? O que você faz das 18 às 20?
das 20 às 22, o que você faz das 22 até 6 da manhã? Cadê Jesus? Você encontrou Ele no meio da sua agenda? Ah, mas Ele sempre está comigo. Talvez esteja, né? Eu conheci um pastor que dizia assim: Bíblia, eu estou contigo e não abro. E não abria mesmo. Brincadeira, o pastor abria. Amigão, partiu para a glória. Eu concluo, meus irmãos, dizendo que as nossas distrações são tamanhas. Quando Jesus convidou, preparou um banquete e convidou, e as pessoas não vieram, o Senhor Jesus disse por que elas não vinham. Elas estão muito ocupadas comprando seus terrenos, comprando seus carros, suas mansões, pelejando, batalhando pelas suas promoções, né? Elas estão muito ocupadas com o casamento. Quando eram solteiras, elas me serviam de todo o coração, né? Quando se casaram, eu atendi o seu clamor e coloquei um varão. Quando eu coloquei ali aquela abençoada, aquela mulher de Deus na vida dele, para que os dois vivessem juntos, e o cordão de 3 dobras, eu ali no meio, e seria uma barreira intransponível, e a paixão seria compartilhada. Aí, eles estão muito ocupados com o casamento. Pode ver lá, Lucas capítulo 14, do 15 ao 24, o Senhor Jesus fala isso. Até o casamento esfria o nosso amor, é capaz de nos roubar a paixão. Porque o ser idolatrado deixa de ser Jesus em primeiro lugar, passa a ser o outro. O caminho de volta é a restauração. Foi o próprio Jesus que propôs isso. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e volte às primeiras obras. Vamos declarar isso mais uma vez. Vamos declarar: eu quero voltar. Mas olha, não seja hipócrita, não declare se você não quer voltar. Sabe, muitos privilégios aquela igreja tinha, muitos privilégios. Mas no versículo 5, aquela igreja que perdeu o seu amor, estava prestes a perder algo mais. O fogo do altar que nós colocamos aqui, ele foi apagado hoje. O Senhor Jesus disse: se você não se arrepender, eu virei a você e tirarei o candelabro do seu lugar. Eu vou retirar a luz que você tem. Eu vou retirar a luz que você tem. Uma igreja que não tem luz, ela não tem um pingo de amor. Muitas igrejas têm deixado de existir porque abandonaram o seu primeiro amor. E o Senhor Jesus retirou o candelabro do meio deles. Seus templos se transformaram em museus, casas de show. Seus membros foram dispersos. Outras igrejas perderam a sua capacidade de brilhar. Quem já não passou em frente a uma igreja e disse: aqui era uma igreja viva e eficaz, olha só o que restou. Seus edifícios permanecem intactos. Seus pastores até podem continuar pregando, as congregações podem continuar se reunindo, mas o candelabro foi retirado, foi removido dali, porque não tem mais amor. Eu digo que é tempo de você voltar para Deus. Eu digo que é tempo de você olhar de onde foi, ou quando foi que você começou a se afastar. Você que está frio na fé, você que deixou de orar, de jejuar, de ler a palavra, é tempo de recomeçar. Pedro recomeçou. É tempo de voltar para casa, como o filho pródigo voltou. É tempo de reconstruir. Eu quero reconstruir o que está em ruínas. Jesus está passando no meio da igreja. A igreja é dele, é a noiva dele. E ele está olhando, ele está sondando os seus pastores, ele está sondando os seus líderes, ele está sondando os casais, os jovens, os adolescentes, as crianças, os anciãos. Ele está sondando, ele está
o Senhor está voltado para a sua igreja? Quais são os elogios que nós recebemos do Senhor? Eu me pergunto, quais são as exortações? O que nós precisamos mudar? Eu me pergunto. Há uma igreja na América Central, ouvi falar dessa igreja há algum tempo atrás, agora estou lendo sobre ela. Eles têm cerca de 70 pastores, cada pastor é responsável por 1.500 pessoas. Quando o pastor titular daquela igreja, o pastor presidente, foi perguntado qual é o segredo de tantas pessoas se renderem toda semana aos pés de Cristo, porque existem muitas outras igrejas aqui nessa capital. Ele disse: o nosso segredo é paixão. Essa é uma igreja apaixonada por Jesus.